do capítulo 40 do livro Nosso Lar, que tem como título Quem semeia, colherá. E aí eu queria perguntar, tem alguém aqui que acredita em acaso? Não? Em acaso? Não? Acredita em acaso? É. Eu acredito. Você acredita? Tá bom, tudo bem. Então, mas pra gente começar, dos capítulos anteriores, né? O último capítulo ele trata da reação do André Luiz depois de ter saído da casa do Tobias com as duas esposas, né? E aí ele ficou bem mexido com aquela situação e resolveu procurar a senhora Laura para uma conversa, e aí eles tratam de tudo que aconteceu, de como o André achou que aquilo realmente era diferente, como ele ficou incomodado com aquilo. E aí ela fala, né, no capítulo anterior, que a gente, para viver determinadas situações como o Tobias vive, é preciso de um amor fraterno, uma fraternidade, um perdão de todas as partes muito grande, e que isso é muito difícil de se alcançar de uma vezada só, né? Que a gente precisa de muito tempo, muitas encarnações para chegar naquele ponto. E aí ele fala, né, da experiência, ela fala da experiência entre casamento e sexo, e o André, ele lembra do passado dele, né, de alguns acontecimentos da vida dele, enfim. E aí essa frase, né, mexeu comigo, fala que toda caridade, para ser verdadeira, ela precisa ser fraterna. Então, o perdão verdadeiro ele tem que ser amoroso. E aí começa o capítulo propriamente dito. E aí, ele sentia, né, o André Luiz, uma grande atração por visitar o departamento feminino das câmaras de edificação. E quantas vezes eu mesma, né, vou falar de mim, já não senti uma vontade imensa de fazer uma coisa assim, que não estava nos meus planos, que não fazia parte da minha rotina, passar por um caminho diferente. E aí eu encontrei uma pessoa que eu jamais imaginava encontrar, um amigo antigo que sumiu, desapareceu, e aí um dia aconteceu alguma coisa, e ele estava com essa sensação, estava com esse desejo, com isso dentro do coração dele. E aí ele vai com a Narcisa, Narcisa, tô querendo ir lá. Ela falou, vamos embora. E aí eles foram, e aí ela fala assim, olha, que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Todo lugar que eu vou, com certeza eu sei que tem alguma coisa que é pra mim, e é só pra mim ali. Então, que cada situação na vida tem uma finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Então, assim, eu entendo que eu também não posso ficar o tempo todo buscando pistas de por que eu estou aqui, o que está acontecendo. Eu confesso que para mim é um pouco difícil, mas entendo que cada situação na minha vida que acontece comigo tem um porquê, que pode não se revelar agora, mas que nos próximos capítulos da minha vida, eu vou entender o que acontece. E aí, ela continua e fala que desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, se a gente estiver conectado, se eu estiver conectado, eu entendo que a real intenção, o real motivo, tipo, porque eu estou ali, ele vem para o meu coração, ele aparece para mim. E aí, chegou lá nos pavilhões, ele começa a observar com bastante detalhe, né? E não é muito diferente dos pavilhões masculinos, e aí eles encontram a figura da Nemésia, que ela se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa. Então eram senhoras idosas com aquela candura, aquela bondade, né? Uma doçura típica. E aí a Narcisa fala, Nemésia, o André está querendo conhecer aqui e tudo mais. Você
pode nos guiar, e a Nené sempre fala, olha, fica à vontade, Narcisa. Leva, vocês têm liberdade para ir aonde vocês quiserem e para mostrar o que for conveniente para o aprendizado do André Luiz. E aí eles começam a andar, né, pelos pavilhões, e foi o que eu disse, muito parecido com os pavilhões masculinos, eles já estavam acostumados, habituados às lamentações, ao choro, ao que acontecia lá. E aí ele resolve, em um determinado momento, ele fixa o olhar dele numa figura. E aí ele olhou e falou, nossa, mas conheço essa pessoa, né? Ele sentiu isso no coração dele, eu entendi quando eu li o capítulo. E aí ele encontra Elisa. E aí, quem é Elisa? Elisa, aí ele fica angustiado. Quem é Elisa? Elisa era Elisa, aquela mesma Elisa que conheceram nos tempos de rapaz. Estava mortificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humildemente, penetrara em nossa casa. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da mocidade, agravando com isso a irreflexão dos nossos pensamentos. Então, assim, ele teve alguma coisa ali, né, mais íntima com a Elisa. E aí, ele fica angustiadíssimo com aquela situação. E fica assim, ele começa a chorar e aí ele fica chateado e não sabe bem o que fazer e ele começa a questionar. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada ao doloroso capítulo de sofrimentos, de onde vinha, naquele caso, não me defrontava com Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Vocês lembram da história do Silveira, né? Tá. E aí, ele vira e fala assim, a dívida agora era inteiramente minha. Eu achei sensacional essa parte, porque me traz muito a história da autorresponsabilidade, né? No primeiro episódio que ele teve com o Silveira, que Silveira, o pai do André, ele prejudicou o Silveira de alguma forma e tudo mais, aí ele se sentiu responsável, mas ele estava dividindo aquela responsabilidade com o pai, agora não. E aí? Como é que fica isso aí? Para ele deve ter sido muito difícil, né? Porque eram situações muito novas e aí o débito era dele, chegou para ele assim, de uma forma inesperada, né? E é meu. E aí ele fala, cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Porque quando ele conta o que ele teve com a Elisa, né, no passado, ele vira e fala, olha, mas eu segui a minha vida. Pra mim, depois que ela foi embora lá de casa, a memória dela foi se apagando, assim, né? Como diria, a minha mãe fala muito, quem bate, esquece. Quem apanha, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece, né? Ele, com o passar do tempo, ele foi vivendo a vida dele e ele esqueceu. E aí eu achei legal a palavra exumação, né? Porque realmente tirou lá do fundo, das profundezas das experiências dele, né? E aí ele ficou um pouco desnorteado e falou, eu não tenho intimidade, com quem que eu vou ter intimidade para dividir o que aconteceu? O que eu vou fazer, com quem que eu vou conversar? E aí ele fala assim, considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais do que nunca. Então ele estava tendo aqui várias lições. Eu queria chamar a atenção, uma coisa que para mim me chamou muita atenção, é de que como o André, ele está sempre rodeado de mulheres muito generosas, né? Que ele fala assim, igual ele fala aqui, mulher generosa e cristã é sempre mãe. Então ele sempre tem figuras
discutir com ele determinadas circunstâncias, assim. Eu não sei, isso me tocou bastante também, assim. Porque quando ele estava em dúvida lá no capítulo 39, ele procurou a dona Laura, a senhora Laura, para conversar, que era uma figura de mãe também. Agora aqui, a pessoa que ele escolhe para confiar mais do que nunca, num momento onde ele estava se sentindo assim, machucado, né? Estava resgatando um momento de dor. Porque quando você tira e olha, tem sempre uma figura forte feminina ao lado para sustentar, acolher. Eu achei super interessante. E aí ela vira e fala, olha, não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu. Vai adiantar eu ficar me culpando? Eu ficar repetindo o tempo todo pra mim, olha, eu fiz errado, eu errei, olha a situação que a outra pessoa ficou, a pessoa a qual eu prejudiquei? Não. Então ela fala logo de uma vez, olha, não adianta lamentar. E se agora você pode viver e ter essa experiência de resgatar essa dívida, vamos lá. Você já está preparado. Não foi à toa que todo o assunto dos últimos capítulos se tratava de casamento, de relações carnais, né, entre homem e mulher. E aí vem uma história do passado, de uma relação que ele teve, para ele poder resgatar. Agora, um momento, uma oportunidade para ele. E aí, ela vira e continua, olha, não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Ela ainda fala assim, aproveite, porque a Elisa, ela estava numa condição ruim, ela estava praticamente cega, então ela não reconheceria o André Luiz. E aí ela vira, a Narcisa vira e fala, olha, não tema, aproveite-se, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho frutos do bem ou mal que semeamos. Essa afirmativa não é uma frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condição de pagar. Então, tudo que eu faço, tudo que eu planto, eu colho. Se eu fiz um mal para alguém, em algum momento eu vou ter que resgatar essa dívida, esse processo, né? E aí ele chega, o André, chega perto da Elisa e pergunta, e aí, o que aconteceu com você, minha irmã, né? O que houve? Aí ela vira e fala que minha experiência foi a de todas as mulheres do Edivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. E continua. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me de um emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas. Aí ela fala que ela experimentou uma vida de luxo, de exageros, e acabou internada no hospital. Ela teve sífilis, que levou a cegueira dela, enfim. E aí, aí o André me pergunta, e você, o odeia, o rapaz, né, que ela abandonou? Ela virou e falou assim, não, no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me.
para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. Por quê? Porque ela também tinha responsabilidade no que tinha acontecido. Não que as histórias que eles contaram, né, tenham sido diferentes, mas cada um tem um ponto de vista numa história. Se a gente escuta só um lado de uma história, só uma versão, muito bom, obrigada. Se a gente escuta só uma versão, as coisas ficam distorcidas mesmo, né? Elas saem da realidade. E aqui eu tentei colocar as duas versões, de um e de outro. E ela, depois de algum tempo, ela entendeu isso. Que eu também tenho culpa no que aconteceu, eu também tenho responsabilidade pelo que aconteceu, então eu não posso odiá-lo. Porque senão eu teria que me odiar também. E ela vira e conclui: não devo, pois, recriminar ninguém, né? Porque tudo que acontece na vida acontece por uma razão. Mesmo as coisas ruins, ou a parte que eu acho que alguém me prejudicou, aconteceu porque ela abriu margem para que isso acontecesse, então ela também tem responsabilidade no que aconteceu. E aí, o André pergunta o nome. Qual que é o nome do rapaz? Ela vira e fala: André. Aí ele vira e fala: olha, eu também me chamo André. Ela vira e fala: sua voz inclusive é parecida com a dele. Aí ele vira e fala: ouça, minha amiga, também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui a minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. Então aqui começa, né, uma história, um momento onde eles vão fraternalmente corrigir os desvios do passado, ambos. Eu acho que é bem recíproco nesse movimento, nesse momento aqui. E aí vira e termina, né? Ela vira e fala: nossa, como lhe sou grata. Há anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus te abençoe. Aí ele começa a chorar muito e responde. E fala: que Jesus abençoe. Então assim, tomara, amém, que ótimo que a gente se encontrou e que Jesus abençoe essa jornada que a gente vai ter de agora para frente, juntos, para tentar resgatar os erros, né, o que a gente viveu no passado. E aí, o que ficou muito para mim é de que o acaso ele realmente não existe. Eu discordo do Gilberto, mas eu não vou nem... Eu nem me atrevo. Eu acho, não vou debater. Não aqui agora. Debate. Eu sou tímida demais pra isso. Eu sou pra tempo. Ele pode falar o que ele acha que se chama. No final, sem debate. Sem debate, você pode falar então. Então, deixa eu só dar o take home message aqui, que eu acredito, mas 5 minutos o Gilberto vai defender o lado dele. A réplica e a tela. Que nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Esses dias, semana passada, eu escutei de uma pessoa, essa pessoa virou pra mim e falou assim: Ló, Deus não joga dado no universo. Fiquei irritadíssima, né, falando, Deus não joga dado no universo. E aí, essa semana eu fui ler o capítulo que eu ia apresentar. Eu falei: não joga mesmo não. Fiquei pensando ainda, eu falei: não é por acaso que as coisas acontecem. E aí, quem sabe que planta não teme a colheita. A gente tem que ficar, aqui no grupo a gente tem esse hábito de falar só de mim. Eu tenho que ficar, isso ficou muito claro para mim, que eu tenho que observar melhor o que eu estou plantando, né? Eu espero continuar plantando muito amor por aí e para eu colher amor, mas eu tenho certeza que os espinhos que eu planto ainda
eles virão e eu espero estar preparada para resgatá-los. Assim. É isso. Gilberto, por que o acaso existe? Por um princípio, eu acho que não tem nada que não existe. Deus não deixou de criar nada. Então, tudo que você imaginar que possa ter existência, existe. De alguma forma, em algum momento, em algum lugar, em certas condições, existe. Não é um acaso, digamos... Mas não é ele que rege a nossa vida. Não, ele pode aparecer e daí ele passa a ter significado, ter consequências e deixa de ser acaso daquela forma inicial. Sim. Entendeu? Outro argumento também interessante é que os estudos de bioestatística se baseiam na existência do acaso. Verdade. Às vezes as pessoas dizem, não, o nada não existe. E eu pergunto assim, quanto que é 2 menos 2? Nada. Então, conceitualmente existe. Entendeu? Tá certo. Eu tento, enquanto cientista, segregar muito as duas coisas, sabe? Então eu deixo a estatística lá, ficou lá na semana passada, na qualificação, não penso mais nela. E aqui, pra mim, eu acho que, agora eu entendo o que você quis dizer, o meu sentido foi de que o acaso não rege a minha vida, ou as nossas vidas, né? Tudo acontece com uma razão, com um princípio, não acontece nada aleatório. Assim, eu não bati meu carro tal dia, aleatório. Eu não encontrei com tal pessoa, aleatório. Tal pessoa não volta para minha vida de anos em anos e anos e anos, amigos e quem quer que seja, de forma aleatória. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que procurar e resgatar daquelas relações, de todas as relações. A gente tem uma repetição, né? Tem uma frase que fala muito assim, que a mesma situação vai acontecer na sua vida por diversas vezes, enquanto você não aprender a lição. Pessoas vão aparecer na sua vida nas mesmas situações, enquanto você não resgatar aquilo de seu. Enquanto você não aprender, para você passar a plantar melhor. É o que eu acho, eu acredito. Eu vejo dois extremos, nós somos aqui o acaso, que muita gente recusa a existência e aceita o determinismo. Né? Ou seja, numa situação como essa que reaparece alguém na sua vida, você pode entender que é uma oportunidade, mas você continua livre para aceitar ou não, você não é obrigado. Né? Em alguns casos, se você não se sente ainda preparado, é melhor você... Vamos deixar para a próxima ocasião. Vai aparecer de novo, não é? Vai voltar. Vai aparecer. Eu acho que algumas pessoas levam isso muito a sério e transformam essa circunstância num determinismo. Tem uma causa por trás, não necessariamente. Não necessariamente. Isso. Ô Lorena, Oi. Existem 2 tipos de pecado. Tem o pecado que você faz contra Deus, Ele te perdoa. Então você fez contra Deus, contra Jesus, Ele te perdoa, você está com a consciência tranquila. Mas tem o pecado que você comete contra você mesmo. Por isso Ele disse, não sairei de lá enquanto não pagar até o último centavo. É aquele pecado que está na sua consciência, que só você pode se perdoar. É o que acontece em várias passagens de André Luiz. Pecado que ele cometeu. O do Silveira não, ele foi um pecado que ele pediu perdão, acabou, Jesus perdoou, ele foi embora. Você viu que desse aí é o contrário. Ele plantou e tem que colher, foi encontrar com ela porque aquilo pesava. Apesar de ele estar tanto tempo, pesava na consciência dele. Então são pecados que nós cometemos contra nós mesmos. E Deus não perdoa, porque você que tem que se perdoar, você que tem que buscar dentro da sua consciência limpar e colher aquilo ali. Enquanto você não colher, você não pagar o último centavo, você não perdoa aquele pecado. É por isso que nós estamos remoendo aqui nessa terra, arrastando aqui por causa disso. Quando a gente começar a exercitar melhor o conceito da responsabilidade, entender que tudo que acontece comigo é por minha, porque eu procurei, porque eu fiz, porque eu permiti, talvez essas dores diminuam um pouco. Eu acho que elas não vão cessar por algumas encarnações, mas elas vão diminuir um pouco, eu espero. Era isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigada. Estamos aí de volta.
Até as próximas.